Bom dia, tudo bom com vocês? Como estão? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Vocês viram já que a gente já lançou as notas de vocês do terceiro bimestre? Elas chegaram na terça-noite para mim. Sim, muito bem. Que bom, parabéns, Guilherme. Mas fez a prova do quarto bimestre, né? Tem que fazer mesmo assim. Ah, bom. Para você chegou ontem de manhã? Eu recebi terça-noite e já escrevi na terça-noite mesmo. Que bom que vocês já deram uma olhada, né. Então, é muito importante que vocês façam essa análise da situação de vocês, né, ainda mais quem já fez a prova do quadrimestre. Se você já fez a prova do quadrimestre, você já sabe se você já formou os 24 pontos necessários ou não, né, e aí para você se planejar, se você já tem que fazer a recuperação do quarto bimestre, se você vai ter que fazer aquela substitutiva geral para melhorar a nota do primeiro, segundo ou terceiro, né. Então você já dá para você ter essa noção, agora que você já tem o conjunto das 4 notas. Eu não tenho ainda a nota do quarto de vocês, que vai demorar ainda para aparecer, né, mas eu acho que vocês já conseguem, então, se virando aí sozinhos, definir a necessidade que cada um de vocês tem, né. Então, se você percebeu que a somatória dos 4 bimestres não deu 24, já vai fazer aí a REC do quarto bimestre, e se você acha que a nota tá ruim lá nos bimestres anteriores, você faz aquela subgeral que vai ter aí mais pra frente. Que aí ela vai ser só para o primeiro, segundo ou terceiro bimestre. Ela não vai mexer no quarto bimestre. Ah, tá ótimo já, Guilherme, já bateu, né, o necessário. Podia ter mantido aí a nota no último bimestre, né, poxa, mas tá tudo bem, tá na média. Uhum, muito bom, Renan. Mas olha só quantas você já tirou da sua frente, já é dá pra você focar nas outras agora, né, é isso toda a jogada que vocês têm que saber fazer, né. Tudo bem, boa. Pode tentar. Aí você fica só 8, 8, 8, 8, 8. Aí fica bonito, né. Mas não se preocupa, né, se você tiver alguma que você tiver com uma nota mais difícil, é melhor você focar na que tá pior, porque essa daí já foi, né, já passou. Oi, Marco. Diga. Eu vi. Eu vi que entrou 2 aqui. Vamos então corrigindo aqui a nossa lição de casa, e aí se a gente precisar conversar mais um pouco, a gente vai intercalando aí, para que a gente depois não se atrapalhe com o tempo, tá? Eu tô descendo um pouquinho aqui para ficar mais encaixado. 3 por dia? Ah, eu concordo, Renan, muito bem, eu faria a mesma coisa. Tem algumas notas do terceiro bimestre que está em branco, vai ver que o professor ainda não digitou, Júlio. Como eu falei para vocês, a gente recebeu na terça à noite, o pessoal deve ter começado a digitar ontem. Eu é que fui rapidinho já. Teve nota que a gente só recebeu ontem, inclusive. A de vocês não, a de vocês foi na terça. Mas teve nota de outras salas que só saíram ontem à noite. Tá ótimo. Ai, sim, gente, não é todo mundo que estava com a possibilidade de fazer ali imediatamente. Os professores estamos todos muito atribulados ultimamente, né. A gente está, entre aspas, em casa, mas as preparações de aula são mais complexas, às vezes, do que as que a gente tem na escola. Então tem professor que está aí dando aula o dia inteiro, complicado, né, então leva tempo mesmo para digitar. 8 provas? 8 ou 3? 3, ah, bom. Não, porque tem gente lá no sétimo ano que falou pra mim que fez 8 provas de uma vez só. Ah, vamos terminar a apostila aqui agora, isso sim. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar corrigindo então a lição de casa aqui da 337, tá bom? E pra gente fechar a apostila hoje. Mas ô prof, o que que foi, Vitor?
que a gente vai fazer quando terminar a apostila? Quando terminar tudo, a gente vai fazer revisão. E como eu falei para vocês na terça-feira, também vou esperar aí recomendações que a escola tenha para ver, né? Porque talvez não nem todos os professores já tenham terminado, né? Aí a gente pode ver se eles trocam de aula, como é que vai fazer, o que vai deixar de fazer. Vamos nos acalmar e viver um dia após o outro. É, então, Marco, não é a melhor coisa do mundo fazer 13 provas de uma vez só, né? Mas tudo bem. Vamos lá, gente. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Os geólogos são cientistas que estudam a formação e as transformações da Terra. As maiores perfurações já feitas na crosta terrestre, em busca de petróleo, por exemplo, não ultrapassaram 13 quilômetros de profundidade. Sendo assim, como os geólogos podem sugerir como é a estrutura interna da Terra? Eu revelei uma coisa, mas ainda tem mais uma outra coisa que eu não falei. Mas aí era para você pensar, né? O que que é, como que os geólogos conseguiram, então, definir como que era a estrutura interna da Terra? Pensa também naquilo que nós estudamos aí na aula passada, na aula seguinte a essa. O que que vocês colocaram aí na de vocês? Não, não é com a perfuração, né? Ele está falando que além de perfurar, o que que foi? Ah, isso aí, ó. Utilização do aparelho do terremoto, né? Os sismógrafos. Eu falei na outra, né? Mas. Não, perfuração. Aqui ele já falou da perfuração, não dá pra falar de novo, né? Então, com os sismógrafos, né? O uso de sismógrafos, de aparelhos aí que conseguem ler ondas sísmicas, né? São sismógrafos, eles então permitem que você faça uma leitura desse perfil. Essa é um tipo de análise que pode ser feita, e essa eu já tinha contado para vocês. O que mais, a partir daquilo que a gente falou, por exemplo, na aula passada, né, na aula das rochas, o que mais que a gente pode usar como evidência de como é lá dentro? Hein? Que outra evidência a gente tem de como é a parte interna da Terra? Lá dentro onde? Do nosso planeta, ué. Olha a pergunta. A gente tem os vulcões. Exato. Olha lá, o Marco, eu falei, o Marco tinha acabado de escrever. Exatamente. A lava dos vulcões, quando é expelida, né, mostra pra gente como que é a parte interna também, né? E, inclusive, quando a gente analisa rochas da própria que crosta onde nós vivemos, né, existem rochas que são formadas por essa lava, né, que são as rochas magmáticas. Então, isso nos permite saber qual que é a composição e como que é aproximadamente, né, não 100%, mas como que é a estrutura interna do nosso planeta. São evidências, né? São pistas que a gente pode utilizar para entender melhor isso, mesmo que a gente não consiga chegar lá. Então vamos lá. Por meio de evidências indiretas. Indiretas porque eu estou indo descendo lá para olhar. Como a lava tá certo, expelida pelos vulcões. A análise. Ai, meu nariz. De análise de rochas da própria crosta e pela não, e a propagação de ondas sísmicas que causam os terremotos. Aí a resposta da primeira. Outra evidência, o ovo. Não, o ovo é um modelo, que é justamente o que ele quer que a gente faça agora, né? Considere um ovo de galinha cozido, como os da foto abaixo, como modelo para representar as camadas internas da Terra. Faça uma comparação das partes do ovo com as camadas da Terra. Justifique suas comparações, incluindo as eventuais simplificações que você possa ter precisado fazer. Bom, temos aí no ovo basicamente três partes, né? A casca, a clara e a gema.
Quando a gente analisa, né, o perfil aí da nossa Terra, esse modelinho aí do ovo, ele consegue, se igualar a esse perfil? Então, tem os mesmos números de camadas, por exemplo? Não, né? Então, essa é uma das simplificações que ele estava falando aqui para você fazer, né? Então, a gente vai simplificar aqui falando que nós estamos, na verdade, considerando essas 3 camadas de maneira geral. Tá, então, mas o que que elas são? Então, vamos lá. A casca representa o quê? A crosta, isso mesmo, Marco. A crosta terrestre. A gema é o núcleo, a casca é a crosta e a clara é o manto. É, isso aí. Muito bem. A casca representa a crosta terrestre, a clara os mantos, né? São vários. E a gema os núcleos. Muito bem, é isso aí. Mas a crosta é fininha, querendo ou não, né? Comparando com o resto. Aí temos que explicar, né? A simplificação feita, a simplificação feita está no fato do ovo ter apenas 3 camadas. Não sendo possível representar as 5 camadas que existem, na verdade. Pronto. Mas ela protege a casca, né? É isso aí. Muito bem. Alguma dúvida? Nossa, como já está calor, agora são 7 da manhã. Dúvidas? Todo mundo entendeu o modelo aqui, o uso de modelos? Ah, sim, uma coisa importante aqui. Esse modelo está em escala? Vamos acrescentar essa informação aqui. Esse modelo está em escala? Não, né? Então, isso é uma das coisas importantes para falar. O modelo do ovo não está em escala. E o que mais? O que mais que do ovo é diferente do que seria o modelo bom para a Terra? O Júlio falou que ele é muito parecido, mas tem uma diferença muito grande aí do ovo para nosso planeta. E qual que é essa diferença? Não dá para comer o tamanho. Ah, que vocês são engraçados. Não, isso eu já falei. É uma coisa que eu não falei ainda. Não. Modelo tudo bem com a cor, mas tem uma coisa importante. Nos modelos eles têm que seguir a escala e o... O que a gente tem que manter também? Se a gente está fazendo um modelo de alguma coisa. O formato, exatamente. O formato do ovo é igual ao formato da Terra? A Terra é no formato de um ovo? Não. Então é isso, tá? O modelo do ovo não está em escala e não tem o formato real do planeta, tá? O planeta não é oval. Prontinho, agora tá completo. A gente pode seguir? Um tem seres vivos e o outro não? Olha, às vezes no ovo pode ter bactérias. Aí tem ser vivo. Tô esperando. O pessoal falou que já tirou o print. Eu vou seguir, tá? Vamos lá.
A gente estava, então, aqui falando dos fósseis, né? Falamos já sobre isso, nós fizemos essa leitura e nós paramos aqui, né? Falta bem pouquinho para a gente terminar. Aqui a gente vai só falar, não tem muita coisa para ficar lendo, né? Do tempo geológico, tá? É bom. Sim, antes de tudo, uma curiosidade, né? Vocês querem ler? Só tem isso aqui para ler, ó. São 2 parágrafos. Sim? Então tá bom. Então o Vitor e o Marco já se prontificaram, cada um lê um parágrafo. Mas espera aí, deixa eu falar da paleontologia e da arqueologia, né? A gente estava falando de fósseis e tudo mais, e talvez você tenha se interessado em estudar isso, né? E aí é bom a gente já diferenciar o que que é o estudo que é a paleontologia e o estudo que é a arqueologia, que na verdade são coisas completamente diferentes, tá? A paleontologia, ela vai buscar entender a história da Terra, né? Então ela vai trabalhar, né, basicamente com seres vivos, antigos, com esses fósseis mesmo, né? Já a arqueologia, não, já estou explicando. Já a arqueologia, ela está voltada basicamente para o ser humano, tá? Então, muitas das coisas que o arqueólogo vai estudar é material feito pelo ser humano. Sei lá, um vaso, uma pintura, né? Não vai estudar um ser vivo em si. Então, se você gosta mais da parte biológica da coisa, vai ser paleontólogo. Se você gosta mais da parte, como é que eu vou dizer, cultural da coisa, acho que é uma boa. Vá ser arqueólogo, tá? Então, arqueólogo é para se você quer estudar o ser humano. Paleontólogo é se você quer estudar os seres que já viviam antes. Parabéns, Ana Júlia. Então, vamos lá. Marco, você lê aqui primeiro para mim? Tá, vocês estão tão empolgados para ler, eu deixo vocês lerem a tabela também. Mas aí não vai ficar depois falando que ninguém quer ler, né? Vamos lá. Então, o Marco vai começar. É até tempo geológico? Sim, até o pontinho final aqui. Hoje, estimamos, como você já estudou na geografia, que a Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. As primeiras estimativas da existência de vida na Terra há cerca de 3,5 bilhões de anos foram feitas com base nos conteúdos fósseis presentes em diferentes camadas de rochas sedimentares da Terra. Dessa forma, foram definidos intervalos de tempo da Terra, que os cientistas denominam como tempo geológico. Ok. Então, isso aí é que é o tempo geológico, né? Então, aí agora vamos entender mais detalhes sobre essa escala de tempo. Vai, Vitor, É até o final agora? até o final. Tá. O tempo geológico ocorre numa escala muito maior do que conseguimos perceber pela nossa experiência pessoal, de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. A tabela a seguir mostra éons, eras, períodos e épocas geológicas e algumas de suas principais características relacionadas à história da vida. Note que a escala de tempo geológico da tabela é dada em milhares, milhões e bilhões de anos, algo muito difícil de conseguirmos imaginar, mas que é possível perceber observando-se a proporção entre a duração de cada etapa proposta na primeira coluna da tabela. Ok, obrigado. Se você quiser ler agora, você, aluno, que não leu ainda, quiser ler, vai escrevendo aqui e aí eu fazer a fila aí próximo. Bom, então aqui nós temos essa tabela e ela vai unir aqui para gente, basicamente, alguns dos principais eventos que aconteceram nas diferentes épocas aqui, né? Época tem que tomar cuidado também. Nos diferentes momentos dessa escala, né, do tempo geológico, né? Bom, Renan já se candidatou aqui. Renan, você vai ver aqui para lá, aqui para mim, ó,
nós temos aqui essa época, peraí que tem coisa na frente, eu não consigo ler. Chamada aqui de, basicamente, Fanerozoico. Não, Fanerozoico está aqui. Né? Nós temos essa grande época aqui em azul, né? Que vai ser a era do Cenozoico. Você pode ler para mim? Então, você lendo tudo isso daqui, ó, o que, que vai acontecer? Então, ó, no Quaternário, aí tem o Holoceno, Pleistoceno. Aí você lê este. Este. Tá? Você lê tudo que tá aqui em azulzinho, por favor. Renan. Oi, professor, bom dia, tá me ouvindo? Bom dia. Explica aí de novo que eu não entendi, não. Então, ó, eu vou falar aqui e você lê aqui, tá bom? Você lê esse daqui do evento, tá? Então, ó, né? A era é o Cenozoico, o período é o Quaternário, no Holoceno. O que aconteceu? Aconteceu o surgimento do homem moderno. E no Pleistoceno? Idade do gelo, surgimento do gênero Homo, ao qual pertence a espécie humana. Ok. Agora, num outro período, que é o Neógeno, aí nós temos esse período dividido em duas épocas, que é o Plioceno. O que aconteceu no Plioceno? Surgimento de ancestrais bíceps Não, dos bípedes. humanos. Bípedes dos humanos. E no Mioceno? Primeiros ancestrais humanos. Tá vendo que a gente está voltando no tempo, né, gente? Aí nós temos o Paleógeno, dividido em Oligoceno, Eoceno e Paleoceno. No Oligoceno, o que aconteceu? Origem de várias primatas. No Eoceno Domínio das plantas com flores e dos mamíferos. e no Paleoceno? Diversificação de insetos, polinizadores, aves e mamíferos. Obrigado. Quem quer ler o resto? Marco, lê para mim, então, a época aqui do Mesozoico. Esse cara falando que queria ler, agora ninguém se candidata, né? Vamos lá. No Cretáceo. Surgimento das plantas com flores, extinção dos dinossauros no fim do período. No Jurássico Domínio dos dinossauros. e o Triássico. Predomínio de florestas de plantas com cones, diversificação dos dinossauros, origem dos mamíferos. Continua para mim, então, Marco, que ninguém mais falou nada. Aí nós vamos para uma outra parte aqui, que é o Paleozoico. Aí é dividido em Permiano, Carbonífero, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano. Né? Peraí. Uhum. Peraí, Renan, você leu o último aqui. Então vamos lá. Vai aí no Permiano. Domínio dos répteis. Carbonífero. Surgimento de florestas de plantas com vasos condutores, domínio dos anfíbios e origem dos répteis. No Devoniano. Grande diversificação dos peixes, surgimento dos insetos e dos vertebrados de quatro patas. O Siluriano. Diversificação de plantas com vasos condutores primitivas. Eu vou deixar a Maria ler esses outros dois, tá? Porque ela resolveu falar agora aqui. Obrigado. Vai, Maria. O Ordoviciano. Ordoviciano. Colonização do ambiente terrestre por fungos, plantas, Briófitas. E primeiros invertebrados. Cambriano. Surgimento de muitos animais, explosão cambriana. E agora só esse aqui, ó, o Edicariano. Edicariano, aparecimento das algas e dos primeiros animais aquáticos. Ok, obrigado. Termina aqui, Renan, vamos lá. Aqui. Qual? Este. Tá. Registro de fósseis de células com núcleo. Depois, aqui já descendo pro... Aí a gente já chega no Arqueano, que é ó, aqui embaixo. Registro de fósseis de organismos... Calma aí. Com núcleo.
Não. Rede de fósseis de organismos unicelulares sem núcleo. Ok. E no final, o A de ano, Origem da Terra. origem da Terra. Obrigado. Então, gente, vocês viram aí que a gente foi, entre aspas, ao contrário, né? Indo do momento mais atual, né? Olha só, eu não li essa parte aqui, mas olha só, temos aqui a idade em milhões de anos, né? Do zero, que é o atual, até 0,01. Disse que essa época aqui estão querendo batizar até com um outro nome já, uma nova época dentro do período quaternário, que é o antropoceno, que é a época dos seres humanos, né? E dos seres humanos já destruindo também o planeta. Bom, vamos aqui fazer rapidinho nossas lições para a gente fechar de vez tudo isso aqui. Sim, vamos terminar. Vamos lá. Por que os fósseis são considerados fenômenos raros? Por que os fósseis são considerados fenômenos raros, gente? Eu falei isso na aula passada. Fóssil não é só de ser humano, né? A gente viu que tem fósseis de várias coisas. Mas por que eles são raros? O que precisa para formar um... Não é porque... Não, ele não é raro porque é difícil de achar. Por que ele é difícil de achar, então? Muda a pergunta. Por que a gente não acha fóssil a toda hora? Sim, isso aí é a importância, Vitor. Eu quero saber por que é difícil de achar fóssil. Porque fica no solo bem fundo? Não necessariamente. Depende do fóssil. Porque eles ficam enterrados debaixo do solo. Vocês estão pensando muito simples. Vamos lá. A pergunta é por que eles são fenômenos raros? Por que a gente quase não encontra isso? Porque tem que ter cuidado. Cuidado com o quê? Como que se forma um fóssil? Ah, agora tá melhorando. Isso aí, Vitor. E aí? Não é porque é antigo, gente, vocês não estão entendendo a pergunta. Ele quer saber por que não se forma fóssil com facilidade. Já expliquei a vocês que não adianta um ser vivo morrer ali e eu enterrar, que não vai virar um fóssil. Né? Para que ele vire um fóssil, tem que ter condições particulares ali, condições certinhas, para que esse processo aconteça. Então, ele vai ter que ter um soterramento rápido, né? Ele vai ter que ser coberto muito rapidamente, vai ter que ter uma pressão específica, vai ter que ter uma temperatura certa, né? E aí vai ter que acontecer aquele processo de mineralização, né? Então, tem independência de muitas condições ambientais para que aconteça. Por isso que é um fenômeno raro, por isso que é um fenômeno difícil de acontecer, tá? Não é porque ele não é raro porque ele está lá embaixo, não é isso que ele quer saber, tá? Não é só porque uma coisa está no fundo que ela é rara. Entenderam? Ele quer saber por que não acontece toda hora. Ele não acontece toda hora porque precisa ter condições muito específicas para isso. Então, peraí. Deixa eu deixar aqui mais para cima, que aí eu consigo já descer. Vamos lá. Então, a formação de um fóssil depende de uma série de condições particulares e difíceis de acontecerem, como o soterramento rápido, de um organismo sem que haja sua degradação, de modo a ocorrer a mineralização lentamente e gradualmente. Pronto. Ok. Como se explica a relação entre rochas sedimentares e fósseis? O que uma coisa tem a ver com a outra?
Vamos lá, senão não vai dar tempo. Para a gente ter rochas sedimentares, né? Normalmente, eles estão relacionados, o processo de formação dessa rocha sedimentar vai estar relacionado também com os fósseis. E justamente esses fósseis vão estar ali sendo conservados no meio dessas rochas sedimentares. Então, rocha sedimentar é aquela que também se destruiu, não partículas pequenas que vão se juntando. Então, isso acaba então, envolvendo esse fóssil, né, e preservando ele. Então, por isso que a rocha sedimentar está relacionada com o fóssil. Tá? Os fósseis são originados durante o processo de formação de rochas sedimentares, sendo preservados entre sedimentos compactados. Ok. Vamos lá, exercício 3. Tem que olhar na tabela. Olha aí para mim, hein? Observe a tabela da escala do tempo geológico na página 345, que é a anterior que nós vimos agora, e responda. Em qual éon geológico surgiu a vida? Em qual deles que surgiu a vida, gente? Éon. Olha lá na tabela. Não, éon. Acha no texto éon e desce. Surgiu a vida, não a Terra. Olha lá, vamos voltar lá então. Ó, quando que surgiu a vida? Ó, que é a origem da Terra no Adeano. Registros fósseis de organismos unicelulares. Ó, primeiro seres estão aqui, ó. Esse aqui é o período, o éon arqueano. Tá no arqueano. Eu vou apagar os de cima, tá? Então é no arqueano aqui. Arqueano. Em qual era e período geológico apareceram as plantas com flores? Vamos lá. Era e período geológico. Vamos achar aqui, ó, surgimento das plantas com flores. Então, onde está a era? A era está aqui, ó. Era Mesozoico. Período Cretáceo. Tá? Então, vamos lá. A gente já fez a página 342? Sim, fizemos inteirinha a aula passada. Então, aqui, vamos lá. Em qual é a era? Na era Mesozoica. Mesozoica. Não tem um acento mais. Zoica. E no período Cretáceo. Há quantos milhões de anos répteis e mamíferos convivem na Terra? Então, você tem que olhar lá quando que surgiram os mamíferos, né? Quando surgem os mamíferos aqui? Plantas, dinossauros, então aqui. Origem dos mamíferos, né? Predomínio de florestas de plantas com cones, diversificação dos dinossauros e origem dos mamíferos. Os répteis surgiram antes, né? Então, isso aqui é no período Triássico, né? Mais ou menos entre 251 milhões de anos e 199,6 milhões de anos, tá? E aí, então, se é A tudo isso de tempo, né? Então, é desde aqui que os mamíferos e os répteis passam a conviver. Então, os mamíferos e répteis convivem na Terra há pelo menos 251 milhões de anos. Entenderam? Mamíferos
e os répteis convivem na Terra há cerca de 251 milhões de anos. Desde o surgimento dos mamíferos. Pois os répteis surgiram antes. Tudo bem? Vamos fechando, vamos fazer o teste? Vamos lá? Sim? Vou apagar aqui então, tá? Pra gente fechar o teste, já, logo. A aula já tá acabando. Teste 1. Alguns minerais dissolvidos na água podem se precipitar, isto é, ir para o fundo de onde estão alojados. Por exemplo, em um lago. Não vai dar tempo, Vitor. E com a posterior evaporação intensa da água, formar rochas conhecidas como rochas evaporativas. Essas rochas podem ser classificadas como ígneas, sedimentares, metamórficas ou jazidas minerais. Né? Olha lá. Está falando de minerais que podem se precipitar. Então, é A, B, C ou D, gente? Mineral que precipita, né? Então, vai acumulando. Se vai acumulando com o tempo, é o mesmo processo de formação das rochas sedimentares. Letra B de bola. Número 2. Frank descobriu uma nova espécie de dinossauro que deve ter sido muito seletivo com sua alimentação. Só vivia com seu paladar tão delicado. Só vivia onde havia certa espécie de planta. Como você vai chamá-lo? Vou chamá-lo de esnobessauro. Esnobissauro. Ah. Ernest, o companheiro paleontólogo de Franklin, chegou à conclusão de que o dinossauro que descobriu tinha uma dieta vegetariana específica. Por quê? Letra A. Peraí. Ixi, não vai dar tempo. O fóssil de dinossauro se encontra junto de fósseis de 9 espécies de plantas que ocupam o mesmo estrato de uma rocha sedimentar. O fóssil de dinossauro se encontra junto a fósseis de uma única espécie de planta que ocupa o mesmo estrato de uma rocha metamórfica. E o fóssil de dinossauro se encontra junto a fósseis de uma única espécie de planta que ocupava o mesmo estrato de uma rocha sedimentar. E o fóssil de dinossauro se encontrava junto a fósseis de 9 espécies de plantas que ocupam o mesmo estrato de rocha magmática. Galera, é um fóssil, né? E tem uma planta só, então só pode ser a letra C. Tá? Letra C. É a mesma planta ali. Vai acabar. Gente, faz a lição de casa até terça-feira. Tchau, tchau, tchau. Vai cair agora.